Dando sequência aí na resolução dos exercícios, agora vamos falar um pouquinho sobre complementos de trigonometria. Vamos falar sobre as funções secante, cossecante e cotangente, certo? É praticamente a mesma coisa, só que a gente vai fazer algumas adaptações aqui. Primeiro, a definição de secante, vou escrever aqui no cantinho aqui. Depois, se precisar, eu apago aqui. A secante é igual. Secante de um ângulo x é igual 1 dividido pelo cosseno do x, certo? É a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse arco de π sobre 3 e vou escrever aqui, ó, 1 sobre o cosseno de π sobre 3, certo? E aí você vai calcular lá, o π sobre 3 é 60 graus, então vai ficar 1 sobre o cosseno de 60. E o cosseno de 60 na tabelinha dos ângulos notáveis, ele vale meio. Então, 1 dividido por meio é uma divisão de frações. Toda vez que eu divido um inteiro por meio, eu dobro ele, certo? Então, vai ficar 2 aqui, beleza? Próximo item, secante de 135. A mesma coisa aqui, ó. É 1 sobre o cosseno de 135. E aí, o que vai ficar aqui, ó? 1 sobre o cosseno de 135. Eu vou ter que calcular aqui o cosseno de 135. Se você lembrar, ele é um arco simétrico do 45, mas o 135 está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, a função cosseno assume valores negativos. Então, 135 segundo quadrante, cosseno de 135 é o mesmo que o cosseno do 45 graus, só que com o sinal trocado. Então, é menos 1 sobre o cosseno de 45. O cosseno de 45 vale, na tabela dos ângulos notáveis, raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui é uma inversão. Vai ficar 2 sobre raiz de 2. E aí, você não pode deixar o denominador negativo aqui, né? O denominador com uma fração... O denominador da fração não pode ficar raiz. Então, você tem que vir aqui e racionalizar ele. Então, vai ficar, ó, racionalizado, multiplicado por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Isso aqui vai ficar, na resposta final, a secante de 135 é menos 2, raiz de 2, em cima multiplica normal, dividido por 2. Só simplificando o 2 com 2, isso aqui fica menos raiz de 2. Beleza? Próximo item aí. Cossecante de 150. Cossecante de 150. A cossecante é o contrário. A cossecante de um ângulo x, cossecante de x, é 1 sobre o seno. A secante é 1 sobre o cosseno, a cossecante é 1 sobre o seno de x, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó. Pego esse ângulo de 150, escrevo 1 sobre o seno de 150. Então, você vai calcular agora fazer essa continha aqui, ó. Vou fazer para cá porque aqui vai ficar muito acumulado ali. Então vai ficar o seno de 150. O 150 é um arco que está no segundo quadrante do ciclo trigonométrico. A função seno é positiva no segundo quadrante, então vai se manter a mesma coisa. O que você tem que achar é um arco côngruo ao 150, lá no primeiro quadrante, que seria o 30, né? Lembra aí do que a gente já estudou aí, que fica melhor aí, que é o seno do 30. E aí vai ficar 1 sobre o seno de 30. O seno de 30, na tabelinha dos ângulos notáveis, ele vale meio. Mesma conta que eu fiz no item A. 1 dividido por meio, você dobra aqui, certo? E aí fica o próximo item aí. Cotangente de π sobre 4. A cotangente é o contrário da tangente, ó. Cotangente de x é 1 sobre a tangente. 1 sobre a tangente de x, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, as definições aí. Estou colocando aqui no cantinho, que está na teoria, lá na página 34 a 35, mas na 35, né? Ele fala sobre a secante, a cossecante e a cotangente. Então, isso aqui é só inverter, né? Eu escrevo lá 1 sobre a tangente de π sobre 4. Se você procurar lá o π sobre 4,
lá na tabela dos ângulos notáveis, 1 sobre a tangente de π sobre 4, que é o 45, ele vale 1 também. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Beleza? Próximo item, cossecante de 240. Cossecante é 1 sobre o seno de 240. Então, vai ficar o seno de 240. 240 é um arco que está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a função seno, ela assume valores negativos. Ó. A função seno, esse aqui está no terceiro quadrante, a função seno assume valores negativos. Ó. Negativos. Então, tem que fazer a mesma coisa, só que com o sinal trocado, né? Então, é menos 1 sobre o seno de 240. Mas se você procurar o arco côngruo do 240 lá no primeiro quadrante, para saber quem que é, ele é exatamente o seno de 60, porque seria o 180 mais 60 que daria o 240, né? Então ele tem os 60 graus como arco côngruo lá, então fica como o seno de 60 graus aqui, ó. E aí, continuando aqui embaixo, vai ficar o seno de 60, na tabelinha dos ângulos notáveis, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, aqui agora, novamente, vou ter que racionalizar, né? Deixa eu apagar aqui. Racionalizar, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz... Não, vou fazer a continha primeiro, né? Vai ficar aqui, ó. Desculpa aí. Esqueci de fazer a divisão. Vai ficar menos 2 sobre raiz de 3. Agora sim vou racionalizar. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Isso aqui vai ficar... Vou apagar aqui essas notações que eu fiz aqui, ó. Para não atrapalhar nosso cálculo aqui, tá? Só para não ter que fazer na outra linha. Então eu vou ficar aqui, ó. Menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que calculada dá 3. Então, menos 2 raiz de 3. Beleza? Faça com calma aí, dê uma pausa no vídeo se você não entendeu. Tenta fazer, verifica o que você fez ali para ver se está ok. Cotangente de 330. A cotangente é 1 sobre a tangente. Nossa! 1 sobre a tangente de 330. Certo? O que acontece? A tangente no terceiro quadrante, que é onde está o 330, no quarto quadrante, onde está o 330, esse aqui é quarto quadrante, certo? E a tangente no quarto quadrante, ela é negativa. Então, isso aqui é a mesma coisa que o arco côngruo do 330 no primeiro quadrante, ele é o 30. Então, ele é menos 1 sobre a tangente de 30, que é o côngruo do 330 no primeiro quadrante, né? Aqui é só você ver quanto falta para 360, né? Então, vai falta 30, que é o arco côngruo lá em cima. A gente já estudou isso aqui, não vou ficar repetindo a mesma coisa sempre, tá? Senão fica muito longo o vídeo aí, o exercício cansativo. E aqui é só fazer a divisão, né? Menos 1 sobre a tangente de 30, ela é a raiz de 3 sobre 3. Se você fizer a divisãozinha aí, vai ficar, continuar aqui embaixo, aqui, ó, menos 1, vai ficar menos 3 sobre raiz de 3. A divisão das frações ali é do menos 1 pelo raiz de 3 sobre 3. E aqui, novamente, eu tenho que racionalizar. Racionalizar aqui, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Isso aqui vai ficar como menos 3 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que calculando dá 3. Corta, corta. Isso aqui vai me dar menos raiz de 3. Beleza? Tranquilão aí? É isso aí. Vamos lá para o exercício número 4, que é bem parecido. Secante do 210. Então vai ficar lá, secante, lembrando qual a definição da secante, é 1 sobre o cosseno de 210. Aí você tem que lembrar, o 210 está onde? Está no terceiro quadrante, que passa de 180 e é menor que o 270, terceiro quadrante. O cosseno no terceiro quadrante, ele é negativo, então eu vou procurar um arco côngruo lá no primeiro quadrante ao 210, que no caso aí seria o 30, 1 sobre o cosseno de 30, só que com o sinalzinho aqui trocado, porque o cosseno no terceiro quadrante, que é onde está o 210, assume valores negativos. Então vai ficar menos 1
sobre cosseno de 30. Na tabelinha dos ângulos notáveis, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Aqui eu não vou fazer a racionalização, tá? Porque eu já fiz nos itens anteriores. Você vê lá como que vai ficar, que é igual aí do item E do exercício anterior. Então ele vai ficar menos 2 sobre raiz de 3 aqui, ó. Só fazendo a continha. Menos 2 sobre raiz de 3, não. Menos 2 raiz de 3 sobre 3. Não vou fazer repetido só para não deixar o vídeo muito longo. Volta ali ou faça a racionalização bonitinha aí, tá? Mesma coisa 270. Secante 270 é 1 sobre a secante é 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno de 270. Só que tem um probleminha aqui, ó. O cosseno de 270, se você olhar lá no ciclo trigonométrico, vou fazer aqui no cantinho bonitinho, ó. O 270, ele tá aqui embaixo, ó. Certo? É um ângulo que tá aqui embaixo, ó. 270. Se você projetar esse ponto 270 no eixo dos cossenos, que é o eixo X, se você projetar ele aqui, ó, ele cai no zero. E aí eu vou ficar com o denominador nulo. E isso você sabe que na matemática é um problema, né? Então, nesse caso aí, a secante de 270, que é 1 sobre o cosseno de 270, para a função secante, não, ela não está definida para 270, porque vai ficar cosseno de alguma coisa aqui que vai dar zero, né? Então, é problema. Então, isso aqui, você pode colocar que não está definida, ó. Não está definida. Ou não existe, é isso, do jeito que você quiser. Definida. Beleza? Vamos para o próximo aí. Olha na teoria lá que ele vai falar sobre isso daí. Cossecante do 300. Cossecante de 300. Vou escrever lá. Cossecante é 1 sobre o seno de 330. Vai lá de novo. Os 330 é um arco que está no quarto quadrante. Desculpa aí. Quarto quadrante 330. No quarto quadrante a função seno ela é negativa. Então é menos 1 sobre o arco côngruo do 330 lá no primeiro quadrante. Se você ver aqui, falta só 30 para chegar no 360. Então é a mesma coisa que o seno de 30, certo? Só que com o sinal trocado aqui, porque o seno no terceiro quadrante, que é onde está o 330, assume valores negativos. Isso aqui vai ficar 1 menos 1 sobre o seno de 30. E o seno de... eu coloquei... Aí fiz 330, desculpa aí, pessoal, é 300. Me equivoquei aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Que é 300, ó. Que aí vai ficar 60 aqui. Me perdoem. Vi o exercício aí, li errado aí. 300 aqui, aqui vai ficar os 60, né? Que é o arco côngruo do 300. Me perdoem. Seno de 60 vai ficar na tabela dos ângulos notáveis. O seno de 60 ele vale raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que eu fiz ali no item anterior, ó. Menos 1 sobre raiz de 3 sobre 2, que vai ficar menos 2 sobre raiz de 3, que racionalizando dá menos 2 raiz de 3 sobre 3, certo? 300 aí. Cotangente de 90. Vamos lá. Cotangente de 90 é 1 sobre a tangente de 90. Olha o problema aí de novo, ó. Tangente de 90 não está... a tangente não está definida para 90 graus. Então, isso aqui, novamente, você pode escrever, ó. Não existe ou não está definida aqui, ó. Tangente de 90, né? Vou circular aqui para você não falar aí que é bobeira aí. Tangente de 90 não está definida aí. Então, a função tangente, nesse caso aqui, a cotangente de 90 não vai existir, não está bem definida, certo? Cossecante de 0. Novamente aí é o cossecante é 1 sobre o seno de 0. De novo aí, seno de 0, se você fizer, procura lá no ciclo trigonométrico, ó, fazer aqui bonitinho para você ver. O eixo dos senos é o eixo Y. Então, se você pegar o 0 grau que está aqui e projetar ele no eixo dos senos, ele vai me dar no 0. E eu vou ficar novamente com o denominador nulo. Aí no gabarito do exercício, ele está errado aí, tá?
não sei, não me lembro se é exatamente nesse item, mas ele tem um desses aí que tá errado aí a definição. Deixa eu olhar aqui, exercício 4, rapidinho, só pra gente, o item, no item D que eu fiz anteriormente, ele coloca que é 0, mas tá errado, tá? No item D, não é 0, não está definido. Eu vou voltar aqui só pra você ver, ó. Ele coloca aqui que a resposta disso daqui é 0, mas está errado lá no gabarito. Então dê uma corrigida aí. É o que eu coloquei aqui que eu fiz no exercício. Voltando aqui, 1 sobre o seno de 0, 0 graus projetando aqui no eixo dos senos, que é o eixo Y, também vai dar 0, não posso dividir por 0. Sabe que é uma regrinha da matemática que nunca pode dividir por 0. Então aqui também, ó, não existe ou não está definido, do jeito que você quiser aí. Não dá para calcular, porque não está definido aqui, esse seno de 0 aqui no denominador vai me dar 0 e isso é problema aí, tá? Cotangente de 225. Cotangente de 225 é 1 sobre a tangente de 225. O 225 está no terceiro quadrante, onde a tangente assume valores positivos. Então é a mesma coisa que o arco côncavo do 225 lá no primeiro quadrante, que é, no caso aí, o 45, né? 45 graus aí. 45 graus, 1 sobre a tangente de 45, 1 dividido por 1, tabelinha dos ângulos notáveis. Isso aqui me dá como resposta 1. Beleza? É isso aí.